Olá, tudo bem com vocês? Aqui, professor Hércules, dando continuidade aí à resolução da FUVEST 2024, primeira fase, prova realizada agora. E nesse vídeo eu trouxe uma questão, aliás, para quem passou pelo Enem, depois veio a FUVEST, eu diria que essa questão é exatamente os opostos extremos, né? Enquanto o Enem tem enunciados grandes, bem elaborados, mas normalmente aí uma questão, eu costumo falar que prova do Enem, que tenha um enunciado com menos do que 5 linhas, não é enunciado. E essa questão na FUVEST, assim, calcule, pum, ponto. Estilo também usado na FUVEST, né? Não é questão de Enem, não é estilo Enem. Então, era aquela questão que pedia, aliás, interessante, para resolver um sistema linear geometricamente, né? Desenhar os gráficos, certo? Então, eu vou compartilhar o material com vocês, acompanha comigo e dá uma olhadinha aí no que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Olha lá, FUVEST 2024, primeira fase. Então, na prova versão K, essa veio com uma questão 81. Na versão V, foi a questão 34. Na versão Q, foi a questão do número 57. Na versão X, foi a terceira questão. E na versão Z, foi a 46ª questão. Localizou aí? Bora lá? Olha lá, ó. Aquilo que eu falei. Direto, curto e objetivo. Olha lá, ó. Considere o sistema linear. Assinale a alternativa que representa graficamente esse sistema. Eu achei aqui que colocar as alternativas, como eu tenho feito em todos os vídeos, ficaria pesado. Então, não coloquei aí as alternativas, mas nós vamos fazer a resolução bonitinha e depois você, com a tua folha de questões, vai localizar essa alternativa tranquilamente. Pode ser? Então, vamos lá. Gente, primeira coisa que eu diria nesse exercício, que aliás é interessante que você fazendo essa primeira coisa que seria realmente resolver o sistema, só na resolução do sistema você elimina 3 alternativas. Por que você elimina 3 alternativas? Então, achando o ponto de intersecção dessas duas retas, não deixam de ser 2 equações de reta. Então, vem comigo, ó. X mais 2y igual a 4, 3x menos y igual a 5. Qual seria a maneira mais fácil, mais rápida, mais prática de eliminar alguma incógnita aí? Você poderia multiplicar a primeira equação por 3, aliás, por menos 3, você eliminaria o x, só que eu optei em multiplicar a segunda equação por 2. E aí você elimina o y. Em qualquer uma das duas equações você vai ter o mesmo resultado, claro. Então, eu vou multiplicar a segunda equação por 2. Mantendo a primeira, x mais 2y igual a 4. A segunda equação passa a ser o quê? 6x menos 2y igual a 10. E aí, somando-se as duas equações, aliás, foi por isso que você multiplicou, né? Para na soma você eliminar o y. Você vai ter que 7x igual a 14 e, portanto, x igual a quanto? 7 multiplicando passou dividindo, o x igual a 2. Achou o x igual a 2? Pega uma equação qualquer, substitua o x igual a 2, você vai ter 2 mais 2y igual a 4. 2y igual a 4 menos 2, passou para lá subtraindo. Se 2y é igual a 2, y é igual a 1. Sim, dá uma olhadinha nas alternativas. Você tem elas aí? Se não me engano, apenas 2 alternativas mostram o ponto de abscissa 2 e ordenada 1 como ponto de intersecção das duas retas. E aí você já eliminaria uma
parte das alternativas. Então, dá uma olhadinha aqui, ó, montei um plano cartesiano para você. Qual o ponto de intersecção das duas retas? X igual a 2, y igual a 1. Tá aqui, ó. Esse é o ponto que as duas retas passam. Eliminou as alternativas? Bacana. E agora, você vai ter que desenhar as duas equações, as duas retas. Você tem x, primeira reta, x mais 2y igual a 4. Você já tem um ponto, que é o 2, 1. Me basta outro ponto. Então, o que eu vou fazer? Puxa a equaçãozinha para cá e vamos colocar um valor de x qualquer. Qual x que você vai colocar? 0, por exemplo. Bacana. Aliás, você não colocou 0 por acaso, tá? Como 2y igual a 4, se o x for igual a 0, como o 4 é par, então o 0 é interessante. Se em vez de 4 tivesse um 5, eu colocaria o x igual a 1, por exemplo, para a hora que passar para lá deixar o número par. Sempre pense em facilitar para você. Ok? Então, nesse caso, se x é igual a 0, o 2y vai ser igual a 4, y vai ser igual a 2. Então, olha no gráfico. X igual a 0, y igual a 2. É esse pontinho aqui, ó. Só que você não achou que o 2, 1 é o ponto de intersecção das duas retas? Então, você já tem os dois pontos para a primeira reta. É só unir os dois pontos, você vai ter um gráfico assim. Olha uma coisa interessante. Se você olhar aqui no eixo X, ó, 2, 3, 4. Põe o X igual a 4. Ficaria esse 4 de cá, corta o 4 de lá, o Y igual a 0. Né? Se você pensar como uma função do primeiro grau, 4 seria a raiz dessa função. Ok? O que você fez com a primeira reta, nós vamos fazer a mesma coisa com a segunda. Então, olha lá, ó. Pega a segunda equação, traz para cá, 3x menos y igual a 5. E aqui é interessante, ó. Você vai colocar um valor para quem? Para y. Quem você colocaria para y? Se você colocar o número 1, vai repetir o ponto x2. E por que eu pensei no 1? Porque esse cara está subtraindo aqui, somando lá, daria 6, que é um múltiplo de 3. Se o 1 não ficou legal, você poderia colocar o y igual a quanto? 4. Porque menos 4 aqui, quando vai para lá, vai somando. 5 mais 4 é 9. Você vai ter o cara inteiro. Então, tá aí, ó. Y igual a 4. Percebeu? Não é jogar qualquer valor. Porque vai dar fracionário. Daria certinho. A reta bonitinha. Mas, inclusive para as alternativas da forma que estão, né, a visualização fica melhor se for todo o número inteiro que você colocar no gráfico. Beleza? E, aliás, você vai falar, professor, eu não tenho espaço para resolver uma questão da FUVEST. Nesse caso, você tem 5 gráficos. Desenha no próprio gráfico e vê se bate com o gráfico que você tem na alternativa. É isso aí. Então, para y igual a 4, você vai ter 3x menos 4 igual a 5. O 4 negativo passa para lá positivo. 3x igual a 9. E, portanto, x vai ser igual a quanto? 9 dividido por 3 dá 3. Para x igual a 3, o y igual a 4 é o segundo ponto da segunda reta. Então, lá, para x igual a 3, o y igual a 4. Você tem um pontinho lá em cima. Lembrando que 2, 1 é o ponto de intersecção das duas retas. Então, é só unir esse ponto com o ponto 2, 1. É isso aí. Identificou bonitinho aí? Aliás, como eu falei no outro caso, olha que interessante. A segunda reta toca num ponto entre 1 e 2. Põe o y igual a 0. O x seria 5/3, enxerga? Que dá 1,6. Que está aqui, ó. 1, alguma coisinha. Ok? Identificou qual é a alternativa que tem esse gráfico aí? É isso aí. A alternativa que mais se encaixa nesse gráfico é a alternativa E,
Aliás, os gráficos estão muito bem colocados aí, né? Muito, muito claros, muito nítidos. Não tem dúvida nenhuma em relação qual é o gráfico para essa situação. Ok? Tem problema com gráfico? Acha chato questãozinha com gráfico? Põe no comentário aí embaixo. Acertou essa questão? Bacana. Põe no comentário aí embaixo. Se você gostou da resolução, deixa seu like ali e aguarde. Em breve aí concluiremos a sua resolução da FUVEST 2024, primeira fase. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho e aguarde. Em breve estaremos juntos aí com vocês. Grande beijo, até mais.